impressionado com as voltas que o mundo dá. Você conhece aí o Detento 0329? Pois é o podre Nicolás Maduro, carequinha e sem bigode. Mas veja só, até sexta-feira passada, os brasileiros de bem tinham pavor de que o fazendão virasse uma Venezuela. Agora estão todos querendo que o fazendão vire uma Venezuela, sonhando com algo parecido com isso aí, para que tudo possa voltar ao normal e a paz volte a reinar. A Gazeta Brasil informa que o presidente Jair Highlander Bolsonaro retornou à superintendência da Gestapo Federal em Brasília na tarde de hoje, após ser levado a um hospital particular para a realização de exames. O presidente sofreu uma queda e bateu com a cabeça enquanto estava preso. Segundo informações oficiais, o verdadeiro presidente de todos os brasileiros, vítima de fraude eleitoral, deixou o hospital por volta das 4h30 da tarde, hora de Brasília, após realizar uma tomografia computadorizada de crânio, ressonância magnética e eletroencefalograma. Na última quinta-feira, o satânico psicopata, o verdadeiro golpista que deveria estar enjaulado num manicômio judiciário usando camisa de força, negou o pedido da defesa de Bolsonaro para converter a prisão em regime domiciliar. Na decisão, o psicopata, que já tem as mãos sujas de sangue, citou a ausência dos requisitos legais para a concessão de prisão domiciliar e apontou que, diante de descumprimentos de medidas cautelares e atos que indicariam risco de fuga, era necessária a manutenção da pena em regime fechado. Na Gazeta do Povo, a informação de que o cardiologista Brasil Caiado, que acompanhou o presidente Jair Highlander Bolsonaro, afirmou que os exames apontaram uma lesão que caracteriza traumatismo craniano leve. E eu recebi o vídeo a seguir de um amigo e neto espectador brasiliense e até tentei entrar em contato com esse rapaz aí vestido de policial que mora aqui na Flórida para ter certeza de que o que você vai ouvir não é clonagem de voz. Mas ele não me deu retorno até o fechamento desta edição. É preciso sempre ter pelo menos um pé atrás com essas coisas, mas a situação é gravíssima e o histórico da pessoa envolvida, que já tem sangue nas mãos, não deixa muita dúvida sobre a veracidade da decisão que teria sido tomada e é anunciada no vídeo. Ainda assim, é preciso ter cuidado. Confira você mesmo e tire as suas conclusões. Bomba, gente. Bomba. Isso vai deixar você tão horrorizado que dá vontade até de vomitar. Sério mesmo. O ministro maníaco ligou ontem pro delegado da Polícia Federal, lá onde o Bolsonaro está preso, e falou: você está proibido de deixar as pessoas entrarem sem a minha autorização, mesmo que seja para uma emergência ou uma urgência médica. Olha o nível de crueldade desse cidadão. O áudio vazou, tá na Deep Web, para quem quiser ouvir. Na Deep Web a polícia não consegue rastrear, então só podia estar na Deep Web um áudio hackeado da ligação do ministro pro delegado dizendo: olha, eu não autorizo ninguém entrar, a menos que eu avalie o pedido num prazo de 24 horas. Escuta esse áudio que você vai ver o tamanho da crueldade. Delegado, não dá moral pra ninguém pra visitar. Me segue, né, gente? Um áudio desse, uma denúncia grave dessa, você tem que me dar uma moral. Compartilha isso aí com força. Me segue com força para fazer esse vídeo aí chegar no mundo inteiro, para escandalizar esse tipo de atitude cruel, né? Desse maníaco. Esse cara é maníaco. Então eu conto com você. Me segue aí, me ajuda, compartilha, curte
manda pros seus grupos todos aí, porque a gente tem que denunciar, gente. Olha o tamanho do absurdo, hein? Citar ou acompanhar o Bolsonaro nem de urgência, nem emergência. Não ceda à pressão de médicos ou quem quer que seja. Só com minha autorização. E eu só vou analisar os pedidos depois de 24 horas. Ele só vai analisar os pedidos depois de 24 horas. Ou seja, se for uma emergência, ele vai analisar depois de 24 horas. Ah, mas ele está correndo risco de vida. Eu só vou responder por 24 horas. Se ele conseguir resistir, bem. Se não, não posso fazer nada. Se ele resistir, bem. Se não, não posso fazer nada. Só vou responder com 24 horas. Mesmo que seja uma emergência, no caso do Bolsonaro, que sofreu até um traumatismo craniano. Então daí você vê o tamanho da crueldade que esse maníaco tá fazendo com o Bolsonaro, gente. E eu conto com vocês para fazer esse vídeo explodir. Enquanto isso, a defesa de Felipe Martins, ex-assessor internacional do presidente Jair Highlander Bolsonaro, diz que o último acesso dele ao LinkedIn foi em 2024. O advogado de Felipe Martins afirma que a prisão preventiva decretada pelo satânico psicopata golpista e assassino é abuso de autoridade e que a ordem judicial não previa proibição de acesso e nem penalidade de prisão. A Gazeta do Povo informa que Felipe Martins foi transferido de presídio sem aviso prévio à defesa ou aos familiares, de acordo com o advogado Ricardo Schaeffer. Ele agora se encontra no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A descoberta ocorreu acidentalmente. Ao contactar a direção da cadeia pública em Ponta Grossa para informar sobre uma visita, o advogado foi notificado de que Felipe Martins já não estava mais naquela unidade. A esposa de Felipe Martins, Annelise Hauag, também não foi notificada sobre a movimentação. A bandidagem, sempre coordenada na esfera internacional, também procura se reorganizar depois da trombada na Venezuela. O Irã conversou com o fazendão sobre a situação venezuelana e defendeu o que chamou de estreita cooperação. Os bandidos iranianos das relações exteriores anunciaram que o regime islâmico conversou com o desgoverno Petralha de ocupação sobre a situação da Venezuela após a operação bem-sucedida dos Estados Unidos para tirar o ditador Nicolás Maduro do poder. Enquanto isso, a Venezuela continua devendo 10 bilhões de reais ao fazendão e sem previsão de pagamento. Em resposta a congressistas, o desgoverno Petralha de ocupação deu a entender que segue cobrando o vizinho caribenho. O fazendão ajudou a financiar metrô, ponte, siderúrgica e estaleiros na Venezuela. Bom, para a jumentaiada Paulo Freireana, que não consegue enxergar um palmo adiante do nariz, a declaração de Marco Rubio equivale ao seguinte: podem tirar o cavalinho da chuva. Fazer barraco comunista aqui no nosso quintal, não, negão. O desgoverno Petralha de ocupação nega as irregularidades. E eu novamente peço licença para falar com você sobre a necessidade de ajuda. A Petrobras interrompeu a perfuração na Foz do Amazonas depois de um vazamento de fluido. A estatal interrompeu a perfuração de um poço exploratório na costa do Amapá, na chamada margem equatorial, após identificar a perda de fluido em 2 linhas auxiliares ligadas à sonda que opera no poço Morfo. O ponto de teste está localizado a cerca de 175 quilômetros do litoral do estado e teve o vazamento detectado no último domingo. VPNs e aplicativos de segurança estão bombando na Venezuela depois das ações dos Estados Unidos. No último final de semana, a captura do narcoditador Nicolás Maduro ganhou a atenção de todos os noticiários, influenciando também a cibersegurança. O volume de downloads de VPNs, proxies e carteiras digitais
cresceu vertiginosamente na Venezuela, uma ocorrência impulsionada pelo medo após a invasão norte-americana. As bromélias enriquecem o solo e promovem a diversidade de plantas na floresta. A água acumulada nos tanques da planta que vive no alto de árvores possui concentrações de nitrogênio, fósforo, cálcio, potássio, magnésio, enxofre e ferro muito maiores do que a da água da chuva. Na Gazeta Brasil, a informação de que o Ministério dos Transportes da Rússia se manifestou hoje criticando a ação dos Estados Unidos, que interceptaram um navio russo transportando petróleo venezuelano. Em nota divulgada no Telegram, a pasta afirmou que os norte-americanos violaram a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982, que garante a liberdade de navegação em águas internacionais, porque nenhum Estado tem o direito de usar a força contra navios devidamente registrados nas jurisdições de outros Estados. A embarcação, identificada como Marineira, possuía uma autorização temporária emitida pela Rússia no dia 24 de dezembro de 2025 para navegar sob a bandeira russa. A apreensão da embarcação acontece em meio a uma série de operações dos Estados Unidos para controlar a exportação de petróleo venezuelano, incluindo o bloqueio de navios considerados irregulares ou ligados a países que compram petróleo sancionado. Recentemente, outro navio também transportando petróleo venezuelano foi interceptado no Caribe em uma ação coordenada pela Guarda Costeira norte-americana. O episódio intensifica a tensão entre Rússia e Estados Unidos, especialmente em um momento da maior presença militar norte-americana no Atlântico Norte e no Caribe, e levanta preocupações sobre os possíveis impactos nas relações internacionais e na livre circulação de embarcações comerciais. Além da apreensão do Marineira, como já foi dito, o jornalista Joaquim Ribeiro informa que os Estados Unidos também apreenderam o Bela 1, petroleiro russo sancionado em 2024, ligado à Venezuela e que estava sendo escoltado por um submarino enviado por Moscou. Agora, o Joaquim Teixeira publicou um novo mapa mostrando a Groenlândia, em que o Joaquim autoriza a anexação imediata do território, certamente com o apoio da imensa maioria dos cidadãos do Fazendão. Agora, pelo visto, é só uma questão de Donald Trump ir tomar posse do lugar. Em 1824, chegava ao Rio de Janeiro o navio holandês Argus, trazendo imigrantes alemães. Em 1927, o primeiro serviço telefônico transatlântico era estabelecido entre a cidade de Nova York e Londres. Em 1965, era criado o Exército de Libertação Nacional da Colômbia. E mais uma coisinha. No Fazendão, roubaram a Petrobras, os Correios, o INSS, roubaram tudo. Mas os esquerdopatas paulo-freirianos, burrinhos que só eles mesmos, ficam preocupados com o destino do petróleo venezuelano. Por isso mesmo, creio que ainda esteja valendo essa convocação, né? Jumentaiada terrorista do MST, eleitores petralhas, é hora de se alistar para defender a Venezuela contra os Estados Unidos. Mas sigam para lá e defendam até a morte. Não voltem vivos, por favor.